Saulo de Tarso, amplamente reconhecido como o apóstolo Paulo, veio ao mundo aproximadamente entre os anos 5 e 10 após o nascimento de Cristo, na cidade de Tarso, capital da província romana da Sícia, situada na Turquia. Ele pertencia a uma família de origem judaica, mais precisamente à tribo de Benjamim. Durante sua juventude, Saulo foi um ardente opositor do cristianismo, dedicando-se fervorosamente a essa causa. Envolvendo-se intensamente na perseguição dos seguidores dessa fé, independentemente de sua vida, Saulo experimentou uma extraordinária reviravolta quando teve um encontro milagroso com Jesus. Esse evento provocou uma transformação radical em sua perspectiva e estilo de vida. A partir desse momento, Saulo tornou-se um entusiástico defensor do cristianismo, dedicando-se profundamente à propagação de seus ensinamentos. Ele se destacou como um notável divulgador da mensagem de Jesus, expandindo sua influência não apenas entre os judeus, mas também atuando como missionário em regiões como Grécia, Ásia Menor, Síria e Palestina. Além de suas atividades missionárias, Paulo desempenhou um papel significativo na fundação de comunidades cristãs e na consolidação da teologia cristã. Ele é acreditado por escrever uma grande parte do Novo Testamento, contribuindo com suas epístolas e cartas, as quais abordam ética teológica e questões práticas para os primeiros seguidores do cristianismo. A jornada de Saulo de Tarso, do perseguidor ao apóstolo e líder cristão, deixou um legado duradouro e fundamental para a difusão e consolidação do cristianismo no mundo antigo. Hoje, discutiremos a morte do apóstolo Paulo. No entanto, antes de nos aprofundarmos neste tópico, quero fazer um convite especial para que você compartilhe nos comentários de qual cidade está nos observando. Se você é novo aqui, gostaria de estender o convite para que se torne um assinante do nosso canal. O apóstolo Paulo ilustra claramente que Deus não mostra preferências por pessoas e que escolhe o que é considerado constrangedor e desvalorizado. No mundo, para desconcertar indivíduos instruídos, Paulo, no início de sua carreira, era fariseu e foi educado nos preceitos da lei. Essa condição o transformou em alguém profundamente comprometido com a observância da lei judaica e um fervoroso perseguidor do cristianismo. Sua entrada na narrativa bíblica ocorre durante o evento da morte de Estevão, conforme registrado no versículo 58 do 7º capítulo do livro de Atos. Neste relato, menciona-se que, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, suas roupas foram jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Nesse ponto, Paulo iniciou uma campanha de devastação contra a igreja, prendendo homens e mulheres. No capítulo seguinte, Saulo vai a Damasco com o objetivo de perseguir os seguidores do cristianismo. Durante essa jornada, Jesus apareceu diante de Saulo e perguntou-lhe: Saulo, por que me persegues? Surpreso, Saulo indagou: Quem és tu, Senhor? Jesus prontamente respondeu: Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo. Esta revelação deixou Saulo atônito e apreensivo. Ele questionou Jesus sobre o que deveria fazer, e Jesus instruiu-o a entrar na cidade, onde receberia mais orientações sobre seu propósito. Saulo levantou-se, porém ficou cego, abstendo-se de comer e beber durante 3 dias. Neste período, Deus estava prestes a realizar uma extraordinária façanha na vida de Saulo. Enquanto isso, um discípulo de Jesus chamado Ananias recebeu uma revelação detalhada para procurar Saulo, que estava em oração. Ananias obedeceu e, ao chegar, imediatamente encontrou Saulo. Ele revelou a Saulo o quanto ele precisaria exercer um papel crucial em sua jornada. O apóstolo Paulo inicia sua narrativa no livro de Gálatas no 1º capítulo, e no versículo 17, ele relata um período de 3 anos que passou na região árabe, sendo instruído diretamente por Jesus Cristo. Após essa fase, ele retornou a Jerusalém. Os esforços incansáveis de Paulo para disseminar o Evangelho de Jesus Cristo desempenharam um papel fundamental na rápida propagação do cristianismo entre os seguidores de Jesus. Ninguém contribuiu tanto quanto Paulo
para estabelecer as bases doutrinárias e práticas cristãs, a obra do apóstolo Paulo permitiu que a mensagem do Evangelho se espalhasse por toda a Ásia e Europa, desempenhando um papel único na história da salvação. Ele foi principalmente responsável pela disseminação inicial da mensagem evangélica entre as nações gentias, destacando o amor de Cristo. O amor de Cristo cativou completamente Paulo, como ele próprio testemunhou, alimentando sua dedicação e esforço incansável pelo Evangelho, conforme retratado em Atos 20 e 24. Neste versículo, ele declara: "Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus." Esse verso destaca um indivíduo profundamente influenciado pelo amor de Cristo, sua experiência de salvação e o fato de ser um destinatário do amor e da graça do Filho de Deus. Esses elementos agiram como um impulso para sua dedicação total à causa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo enfrentou inúmeros sofrimentos e necessidades, como mencionado em 1 Coríntios 4:1, onde descreveu: "Até agora nós enfrentamos privações como fome, sede e nudez. Somos esbofeteados. Não possuímos moradia fixa e laboramos com nossas próprias mãos. Recebemos insultos, mas também proferimos bênçãos. Somos perseguidos e suportamos dificuldades." Essas não foram as únicas adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12, 7-9, ele descreve outro desafio. "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim." Acredita-se que o espinho na carne do apóstolo Paulo pudesse ser uma aflição física, possivelmente uma doença que afetava seus olhos. Em um trecho da carta aos Gálatas, Paulo menciona essa doença pessoal que estava ligada a ele. O texto bíblico diz o seguinte: "Mas vocês sabem que por causa de uma enfermidade física, eu lhes preguei o Evangelho pela primeira vez." Quanto ao profundo amor que os irmãos na congregação dos Gálatas sentiam pelo apóstolo Paulo, o texto bíblico retrata que, se possível, teriam ido ao extremo de sacrificar seus próprios olhos em solidariedade a ele. Demonstraram um desejo genuíno de compartilhar em suas tribulações e ajudá-lo de todas as maneiras possíveis, mesmo diante de tudo isso. Apesar das dificuldades enfrentadas, Paulo persistiu em sua missão e empreendeu 3 significativas jornadas evangelísticas que abrangeram as regiões da Ásia Menor, Macedônia e Grécia. Perto do final do período de ministério do apóstolo Paulo, surgiu uma previsão sobre os eventos que marcariam seus momentos finais. Este relato está registrado no livro de Atos 21, 10, 13. Naquela ocasião, Ágabo, um profeta da Judéia, procurou Paulo de maneira simbólica, enrolando um cinto em torno da cintura de Paulo com suas próprias mãos e pés, transmitindo assim mensagens proféticas. O relato segue: "Enquanto estávamos lá por muitos dias, um profeta chamado Ágabo chegou da Judéia. Vindo até nós, ele pegou o cinto de Paulo, amarrou suas mãos e pés e disse: Assim diz o Espírito Santo: os judeus em Jerusalém atarão deste modo o homem cujo cinto é. Ao ouvir isso, imploramos a Paulo, nós e os habitantes locais, para não subir a Jerusalém. No entanto, Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e quebrantando meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Após esses eventos, o apóstolo Paulo dirigiu-se a Jerusalém, onde acabou sendo detido pelo comandante Lisias. Esse oficial enviou Paulo para Cesareia, a fim de comparecer perante o governador romano Félix. Dado que Paulo possuía cidadania romana, decidiram transportá-lo com uma escolta rigorosa para Roma, onde seria julgado pelos tribunais de Nero. No entanto, todos esses eventos ocorreram de acordo com o plano divino.
Paulo levou o evangelho até o próprio palácio de Nero, onde encontrou pessoas receptivas. A mensagem transmitida por esse conjunto de eventos estava alinhada com o propósito de Deus para a vida de Paulo, como evidenciado no livro de Filipenses 4:22, onde está registrado que todos os santos lhe enviaram saudações, especialmente aqueles da casa de César. Durante esse período, quando o líder supremo de Roma era conhecido como César, o apóstolo Paulo encontrava-se em Roma, vivendo em prisão domiciliar e permanecendo em uma casa alugada, conforme relatado em Atos 28:30. Depois de 2 anos nessas circunstâncias, Paulo foi libertado, já que o tribunal do império não encontrou evidências sólidas para apoiar as acusações contra ele. Ele retomou seu papel como ministro e permaneceu dedicado ao serviço. No ano 64 d.C., ocorreu um extenso incêndio em Roma naquela época. O imperador Nero responsabilizou os seguidores do cristianismo, desencadeando assim uma intensa perseguição contra essa comunidade. Durante esse período, o apóstolo Paulo supostamente foi detido novamente, embora exista uma versão alternativa que sugere que Paulo enfrentou acusações de hipocrisia em relação à sua fé cristã. Independentemente do cenário, ele retornou à cidade de Roma. A partir desse ponto, escreveu algumas de suas cartas mais comoventes, sendo uma delas a segunda carta enviada a Timóteo. Nessa correspondência, Paulo expressa seu desejo de suportar aflições devido à sua fé em Cristo e está pronto para sacrificar sua própria vida pela missão da igreja. Ao lado de Timóteo, seu fiel companheiro, enfrentou os últimos meses de sua jornada. Em situações de encarceramento ou detenção, Paulo sustentou-se exclusivamente com esperança sobrenatural, fortalecendo-se mesmo em meio ao sentimento de impotência por parte de outros. Ele enfrentou essas circunstâncias com uma fé inabalável, e tais detalhes são intensamente expressos na segunda carta dirigida a Timóteo, presente no capítulo 4. No final dessa sessão, o apóstolo Paulo gravou uma despedida emocionante que serviu como fonte de inspiração para inúmeros seguidores do cristianismo. Ele compartilhou as seguintes palavras: "Pois eu já estou sendo oferecido como uma aspersão de sacrifício, e a hora da minha partida está próxima. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Eu fui um juiz justo naquele dia, não apenas para mim, mas também para todos que amam a sua vinda." Essas palavras marcam o último registro escrito pelo apóstolo Paulo antes de enfrentar sua sentença de morte, conforme os costumes da época. Devido ao seu status como cidadão romano, acredita-se que tenha sido condenado à morte por decapitação com uma espada por volta do ano 67 d.C., um desfecho trágico para um homem tão dedicado a Deus. Paulo, contudo, compreendia profundamente a natureza fugaz deste mundo, como expressou em 2 Coríntios capítulo 4. Para o momento presente, a leve aflição produz para nós um peso eterno de glória, excelente e eterno. Não olhamos para as coisas que são visíveis, mas para as que são invisíveis. Pois as coisas visíveis são temporais, enquanto as coisas invisíveis são eternas. Paulo possuía uma profunda compreensão da beleza do paraíso celestial. Embora sua morte tenha sido um momento de tristeza, ele partiu com a convicção inabalável de que a glória eterna o aguardava ao lado do Senhor. Se gostou do que viu e deseja continuar assistindo aos nossos próximos vídeos, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda significativamente a crescer e oferecer mais conteúdo incrível. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.